Tá achando esse vídeo estranhão? É porque você ainda não viu o iceberg do viciado em monografia. E não, eu não estou falando de TCC. Eu admito que eu tô nervosa pra falar desse tema, eu não quero que seja mal compreendido e eu também não quero engatilhar vocês, mas eu vi esses dois vídeos na mesma semana e foi quase impossível me controlar pra não fazer o iceberg do viciado em pornografia. Inclusive assista eles depois que você sair desse vídeo, porque ambos tratam de uma mesma coisa, o nível baixo, quase subterrâneo, pré-sal que o viciado em pornografia chega. Vou dar alguns avisos rápidos aqui. O primeiro deles é o seguinte: não veja isso daqui como um vídeo zoando você. Se você se encontra nesse estado, saiba que bem-vindo ao clube, somos dois. Eu não estou fazendo esse vídeo pra zoar, pra humilhar. Às vezes eu faço uma piada ou outra, mas é o meu senso de humor. O meu senso de humor é quebrado. Esse é um vídeo, às vezes, até de aviso. Você acha que você tá tranquilão, você acha que você tá só assistindo pra se distrair. E aí eu cito um nível aqui e você se identifica e você percebe que talvez você vai cair pra lugares muito sombrios. Também gostaria que você visse esse vídeo como uma reflexão sobre os seus comportamentos. Então, será que você não tá buscando se viciar nisso? Será que você não tá arriscando muito? O segundo aviso é que eu vou evitar aqui ser o mais descritiva possível. Eu vou tentar fazer piadinha, usar termo, vou tentar deixar ali de uma forma que o algoritmo não prejudique a entrega do vídeo, mas que também você que tá vendo não se sinta engatilhado, porque eu sei que existe uma fase em que a gente se engatilha por tudo. E se você estiver nessa fase, eu recomendo que você não veja esse vídeo, porque por mais que eu não seja clara nas definições, nas descrições, eu vou citar aqui por cima algumas histórias. Então talvez a gente se veja só no próximo vídeo, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá, senão eu vou desistir de fazer. Eu tô nervosa. Temos aqui o iceberg, vamos começar com o nível mais básico, o nível céu azul. Aparentemente não tem problemas aqui, que é o cara ou a mina, tá? Tudo aqui vale para os dois gêneros, que assiste esse tipo de conteúdo ocasionalmente. Muita gente vem e me pergunta: Gabrita, será que eu sou viciado? Porque assim, eu vejo 2 vezes na semana e um dia eu vi um vídeo e que a menina ela tava assim, ela tava com óculos X e um shorts cor de abóbora, e será que isso é um sinal de que eu sou degenerado? Calma. É quase impossível se você tem acesso à internet, é quase impossível se você tem, sei lá, menos de 50 anos, não ver algum tipo de conteúdo adulto pelo menos 1, 2, 3 vezes na sua vida. Isso daqui é independente de religião, independente de criação, tá muito fácil acessar esse tipo de conteúdo. Às vezes você nem vai atrás e alguém te manda. Quantas e quantas pessoas não viram o primeiro vídeo adulto porque alguém mandou ou alguém mostrou sem você pedir? Pois é. Então, não vai criar uma culpa, não vai criar um peso onde não tem. Se você vê isso ocasionalmente, a cada 15 dias, a cada 25 dias, nossa, de vez em nunca, eu acho que umas 5 vezes no ano, quando eu tô muito desesperado, tá tranquilo, tá de boa, não existe um problema. É claro que se você tem uma questão moral que te afasta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você siga isso e tente se aliviar sozinho, sem estímulos. Falando em se aliviar sozinho, vamos passar então para a ponta do iceberg. Vamos passar para o nível em que você já consegue ver que tem algo no horizonte, que tem algo ali perigoso. São 2 comportamentos, o só faz vendo e o todo dia se conseguir. O só faz vendo é exatamente o que eu acabei de citar. Você tem que ser capaz, menino ou menina vendo esse vídeo, de se estimular, de se satisfazer, de acariciar os Países Baixos sem estímulo. Como assim? A monografia, ela não existe vinculada, grudada em você balançar o todinho. As 2 coisas existem separadas. Que mulheres conseguem entender isso melhor do que homens. Homens parecem que eles juntam os dois. E aí quando você fala, cuidado, você é um viciado em pornografia, o homem vira e fala, tá, eu sou solteiro, então eu não posso fazer uma? Quem falou que você não pode fazer uma? Da onde você tirou que fazer uma é igual a assistir conteúdo adulto? Do pior tipo, inclusive. Fazer uma é fazer uma.
Fazer uma é fazer uma. Tá lá você, a sua mão, nossa, meu Deus, eu não tenho nada pra fazer. Fazer uma é fazer uma. Agora, assistir a isso é uma escolha, é um estímulo que você escolhe. E aí o negócio começa a ficar perigoso quando você percebe que você só consegue fazer uma se você estiver vendo esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque a indústria conseguiu o que ela quer. Essa é uma indústria que ela quer que você vincule essas duas coisas. Porque ela sabe que todo ser humano, ou a maioria deles, ou a maioria de nós, vai fazer uma. Entendeu? Todo mundo aí, uma hora, vai ter curiosidade em sentir como é o bife, como é... Ai, gente, eu não tô boa de metáfora. E aí, quando ele consegue colocar na sua cabeça que toda vez que você for amaciar o bife, toda vez que você for colocar o espetinho na churrasqueira, você tem que estar assistindo essas coisas, pronto, eles venceram, porque aí você iniciou o trajeto do vício. Então, cuidado se você acha que uma coisa é igual a outra. Uma coisa deveria existir sem a outra. Você deveria ser capaz de fazer uma sem estar assistindo a nada. Só aqui, ó, só na força do pensamento, só no professor Xavier. Se bem que o professor Xavier consegue ver todo mundo pelado, né, se a gente pensar bem. E aí, o próximo nível, uau, olha só, olha como tá brilhando. Olha os meus dentes, amor. O próximo nível é quando você percebe que você está fazendo todo dia se você conseguir. Será que você que tá vendo esse vídeo já chegou nesse nível? Eu apostaria que talvez sim. É muito silencioso, tá? Não achem que você vai acordar e falar assim, opa, peraí que tá na hora de fazer uma. Não, você começa a se justificar, você começa a pensar assim, eu acho que eu nem vou fazer, mas deixa eu entrar aqui pra ver se tem alguma coisa nova. E aí você obviamente acaba fazendo. Eu nem ia fazer hoje, só que, putz, eu tô tão estressada, sabe? Eu acho que eu vou precisar fazer hoje. Ou como a gente tá falando no vício no conteúdo, você não precisa nem fazer, né? Não precisa nem do ato. Às vezes você só fica olhando, você só fica consumindo conteúdo. Se você fosse um cara que tivesse uma compulsão em ver conteúdo de academia, você concorda comigo que você ia abrir o Instagram ali e ficar facilmente 2, 3 horas só olhando isso? Porque, né, tá ali o comportamento exagerado? Então, gente, com viciados em monografia, a galera que ama muito um TCC é a mesma coisa. Você pode ficar horas vendo, consumindo esse tipo de conteúdo sem tomar ação nenhuma, sem brincar de nenhuma forma. Nossa, eu botei umas 5 luzes na minha cara, tá ficando calor aqui, hein? O quê? Você quer bater em mim? Vamos entrar agora no terceiro nível. Aqui a gente não tá mais na surface, aqui a gente tá entrando em um lugar mais obscuro. Ainda tem luz do sol, mas tá começando a afundar. Tanto que eu até coloquei o bonequinho, né, do NPC, porque eu acho que é aqui que começa o processo de formação do NPC viciado em corn. 3 coisas acontecem quando você está se tornando um NPC de corn. A primeira é o começo da abstinência. Então, lembra que você, se você puder, todo dia você tá lá vendo, todo dia você tá lá consumindo, o dia que você por acaso não conseguir, o dia que for muito corrido, o dia que você não estiver em casa, o dia em que você não tiver privacidade, você vai começar a sentir abstinência. Vai ficar agitado, você vai ficar mal-humorado, você vai pegar o celular várias vezes e pensar, não, mas rapidinho aqui eu consigo ver. Não, mas, não, peraí. Você pode jogar essa energia em outra coisa, então, por exemplo, você pode comer mais do que o normal, se você fumar, você vai fumar mais do que o normal, se você beber, você vai beber mais do que o normal. Começa a sentir os efeitos da falta daquilo, porque já se tornou um hábito. Outra coisa que começa a acontecer, e ela é um tanto quanto óbvia, mas eu queria trazer aqui porque eu acho que é muito importante falar sobre isso, é o isolamento social. Todo mundo já tá meio isolado, né, Gabriela? A geração Z é foda. Eu concordo, mas esse tipo de vício, ao contrário de outros, ele não é facilmente executável. Você não faz isso em todo lugar. Por exemplo, se eu fumo, eu consigo pegar o meu cigarro, ou o meu vape, ou sei lá o que, meu cachimbo da paz, e na minha pausa ali do meu trabalho, eu dou uma pitada. Tu pita? Eu pito. Eu amo esse meme. Enfim, o que eu quero dizer é que você consegue fumar um cigarro socialmente. Você não precisa se esconder num cantinho e fumar rapidão antes que alguém te pegue. Agora, você não consegue ver pornografia socialmente, meu amigo. Você não vai sentar na mesa de jantar dos seus amigos, dos seus pais e falar, gente, pera aí que eu preciso ver aqui a atualização do Hub deve estar bom hoje, hein? O que acontece? A sua cabeça começa a entender que se você quer ter acesso àquilo, é bom que você se isole, é bom que você procure um lugar quieto, é bom que você tranque
tranque a porta, é bom que você fique no seu quarto. Então, meu amigo, quando você começa a se viciar nesta bosta, você não vai só se isolar de tipo, eu não saio pro rolê. Você se isola da sua própria família, você passa o dia trancado num quarto. São pessoas sem hobbies, são pessoas que não saem muito de casa, às vezes é do trabalho direto pra casa e se tranca no quarto e fica lá no mundo fantasioso. Não subestime o isolamento social de quem tem problemas com pornografia, isso é bem sério. E a última coisa do nível NPC, essa daqui já começa a pesar o clima, não vou mentir, é a sexualização de tudo. Veja bem, o seu cérebro, quando você oferece um padrão pra ele, quando você coloca ele pra prestar atenção numa mesma coisa várias e várias e várias horas, ele começa a buscar essa coisa em outros lugares. Vocês podem ver isso, por exemplo, com os conspiracionistas. Às vezes o cara começa achando que ET existe. Aí você olha e fala, não é verdade, né, cara? Vários casos aí já reconheceram que OVNIs existem, assim, de OVNI pra um ET mesmo, um alienígena, é um passo. Aí você encontra esse cara 2 anos depois e ele está te falando que o Celso Portiolli foi responsável pelo 11 de setembro. Ou aquela pessoa religiosa, aquela pessoa que ela gosta muito da religião dela, ou que ela acabou de aprender os princípios da religião e ela começa a ver Deus ou a religião dela em tudo. Me perdi um pouco nos exemplos aqui, só pra quebrar o clima, mas com o vício em pornografia é a mesma coisa. Você está apresentando durante várias e várias e várias horas do seu dia o mesmo tipo de conteúdo, que é um conteúdo sexualizado. Então a tua cabeça começa a procurar isso aonde não tem. É aí que você começa a sexualizar coisas que não são sexualizadas. Vocês já não viram várias queixas aqui nas redes sociais de pessoas falando, vocês estão vendo maldade onde não tem, eu não fiz isso de uma forma sexualizada. Claro, eu não sou inocente, vocês sabem muito bem. Tem gente que faz na sutileza de propósito, sim. Tem gente que sabe claramente que aquele tipo de material ou aquele tipo de imagem que tá passando vai ter esse fim obscuro, digamos. Eu não tô falando disso, eu tô falando do cara que ele sexualiza a repórter. A mina sentada atrás de uma mesa, você só vê ela da cintura pra cima e geralmente ela está com uma roupa que parece com uma roupa de véia rica passeando no shopping. E eu já vi caras colocando o nome da jornalista e gostosa do lado. Gente, eu já passei por essa fase, por isso que eu tô falando, você começa a sexualizar tudo. Talvez você não perceba isso, talvez você só diga o seguinte, nossa, como as pessoas são inocentes, elas não estão percebendo isso? Você é que não é mais inocente. Quer um teste muito simples? Olha essa foto aqui, tá vendo? É uma menina de óculos, né? Isso te lembra alguém? Alguém que usa óculos? Alguém que começa com Mia e termina com Khalifa? Mas vamos tocar na ferida agora, vamos começar a pesar o clima oficialmente. Aqui a gente já tá saindo da surface, aqui já não tá batendo luz, aqui a água já tá começando a ficar muito fria e você tá com medo do que tem lá embaixo, mas você não consegue subir. Eu vou linkar esses dois aqui porque um tem muito a ver com o outro. Você começa a sexualizar tudo, coisas que não são sexuais, e aí você começa a fazer homenagens nonsense. Sim, estou falando de homenagens que não fazem sentido. Estou falando de você pegar coisas que são declaradamente, obviamente, não sexuais e você começa a criar estímulo sexual a partir dessas coisas. Por quê? Porque a sua cabeça já tá adulterada, porque a sua cabeça já tá acostumada a pegar um lugar vazio e colocar isso lá. Olha que tristeza que de tudo que você podia pensar sobre uma coisa, a sua cabeça coloca logo esse tipo de pensamento. Aqui o cara já não consegue mais segurar a barra e começa a pornificação de tudo. Uma foto que não era pra ser entendida assim, às vezes uma foto em que a pessoa tá se achando bonita e ela não tá nem mostrando nenhuma parte mais erótica do corpo, ou até mesmo pensamentos impuros com conhecidas, com conhecidos, com pessoas que você cruzou, sei lá, no metrô. É aquele estágio em que você já se acostumou a fazer homenagem pra tanta coisa que você começa a pensar, não faz mal se eu fizer homenagem pra isso. Não faz mal se eu usar isso daqui, só 10 segundinhos pra pensar ali, só no momento do vamos ver. Você provavelmente já viu uma blogueira ou uma menina que trabalha com mais um 8. Que ela claramente só farma os caras. Ela não mostra nada demais, ela fica enrolando. Ainda assim, ela está ficando milionária. Ainda assim, muita gente paga pra ver isso. Sabe por quê? Porque começou o nível da homenagem pra coisas sem contexto, pra coisas nonsense. Tão vulnerável, você fica tão sensível a qualquer sinal
que você começa a pagar só pra ter ali a expectativa. Não, na próxima ela vai mostrar. Não, na próxima vai ter alguma coisa mais clara, vai ter alguma coisa mais apelativa. Quando você vê, você tá pagando em dólar pra homenagear a foto de uma menina de vestido. Você acha mesmo que uma menina de vestido deveria ter tanto poder assim sobre a sua sexualidade, meu amigo? É aí que os caras começam a ficar submissos a essas meninas. E pera aí que a gente vai falar do submisso. A gente vai falar dele, não tem como ignorar ele. Eles notam. O nível eles notam, eu não tenho muito o que enrolar. Eu vou ser mais direta nesse, até porque eu tenho vergonha só de lembrar. Mas você já tá tão habituado a ver esse tipo de conteúdo, você já tá tão habituado com esse universo, que você acaba deixando escapar que você consome mesmo, e que você não consome pouco não. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui é deixar o meu exemplo. Então, era o 3º ano do ensino médio. Eu já tava grandinha, né? Já era mais mulher do que menina. E tinha um casal que eles conversavam abertamente sobre várias coisas comigo. Eu não sei se eles queriam alguma coisa a mais. Mas sei lá, eles sentiam muito à vontade pra falar comigo sobre essas coisas. E a menina, ela era bem de boa, ela era bem na dela. Mas o rapaz, ele era meio falastrão. Então, ele pensava e falava. E aí, eu lembro que eu comecei inconscientemente uma rinha de atrizes pornôs com ele, porque ele falava de uma e eu devolvia a outra. Então, por exemplo, a Aninha das Bananas Gigantes, ela é muito gata. Ah, não, eu acho que a Sandrinha dos Cogumelos, ela é melhor. E a gente foi nesse flow até que um olhou pra cara do outro e percebeu o seguinte: ah, você também é meio viciado nisso? Ah, eu sou. E ficou uma coisa tão constrangedora porque nós não percebemos que a gente tava deixando isso escapar. Mas aconteceu. Então, acredite, por mais que você ache que você tá disfarçando, por mais que você ache que as pessoas não percebem, elas vão perceber uma hora. E o último desse nível é o medo de sexo. Sexo. Porque nesse caso, você se acostumou a ver pessoas fazendo, não a fazer. E aí, você já viu casais aleatórios que você nunca vai conhecer na vida real, fazendo de tudo que você pode imaginar na face dessa terra. Então, você constrói uma ideia muito elaborada do que é a coisa. Você constrói uma ideia muito complexa, muito selvagem de sexo. Resultado, você vai ter um medo fora do normal, porque a sua cabeça já elaborou tanto. E não é só, ai, vai lá e faz. Ai, vai lá e se descobre. Agora você já viu que tem o cara que é enorme, você já viu que tem a mina que ela quer um tapão. Você cria coisas, você cria expectativas, você cria uma performance que você sabe que você não vai conseguir cumprir. E é claro, começa a criar um monte de concepção errada sobre o que o outro lado quer, o que o outro lado gosta. Top 3 piores níveis, aqui fica pesado. Perda financeira. Não tem muito o que elaborar, né, meu amigo? Quanto mais viciado, mais você vai procurar coisas específicas, coisas diferentes. E aí, pra você começar a pagar por conteúdo, é muito, muito rápido. Eu tô falando aqui dos caras que, às vezes, eles passam 3, 4 horas em call com cam girls, gastando em dólar, só porque o vício dele já chegou nesse nível, só porque o vídeo não satisfaz mais. Ele precisa de uma coisa hiper específica, ele precisa de uma conversa, ele precisa de uma atuação personalizada. Tem uma coisa aqui que eu vi também no canal do Manish, que é o scam, que em português é golpe, né? Ele narra que ele era tão noob pelo vício que um dia uma mina aleatória abordou ele no Instagram. Eu não sei quanto essa história é verdade, tá? Mas me pareceu bem real. Essa mina abordou ele no Instagram, começou a flertar com ele, assim, do Neida. Nossa, quem diria que é um golpe, né? Tava naquela fase super sensível que qualquer coisinha, qualquer sinalzinho, o cara vai lá e pega. Resultado, ela enrolou ele alguns dias, chamou ele pra uma videochamada, aí começou a videochamada já, né, tirando, se despindo, fez o cara se despir também, fez o cara fazer gravou. E depois começou a chantagear ele. Ou você me manda $1000, ou eu vou mandar isso daqui pra toda a sua família. Eu tenho o contato deles porque eu tenho a sua conta do Facebook. Resultado, ele se apavorou, mas ele só bloqueou ela porque ele não tinha como dar o dinheiro. E ela foi lá e expôs ele. Isso é só um exemplo, mas deve existir vários golpes pra quem consome esse tipo de conteúdo. O mais velho deles é você pegar a foto de uma gringa, ou hoje em dia de uma IA bem feita, e cobrar por isso. Cobrar por conteúdo que às vezes você acharia de graça. Vou falar de uma coisa aqui que eu acho que vocês nunca viram ninguém falar em nenhum outro vídeo sobre o assunto. E eu admito que é bem específico, mas não só por fazer parte da minha história, mas porque
É bizarro. Quando o negócio começa a pegar fogo, você vai entrar no meio pornográfico como um produtor de conteúdo. Eu sei que vocês veem isso mais claramente como mulheres, né? Não se engane, porque homens fazem isso e muito. Se eu te dissesse que existem caras que eles dedicam a vida deles, uma grande parte do dia deles, a criar redes de vazamento de conteúdo. E isso consiste no quê? No cara ir lá pagar, ele cede o dinheiro dele, ele pega, ele baixa tudo isso, e não é uma coisa tão fácil assim, envolve alguns programas, alguns códigos, e ele distribui. Só que ele não faz isso com um perfil, uma menina. Ele faz isso em, sei lá, 20, 25 perfis diferentes. Ai, mas ele cobra, Gabrita. Às vezes sim, às vezes não. Ele faz só pelo prazer de espalhar. Eu considero isso um nível de produção, sim. Porque o cara, ele tá gastando tempo, o cara tá modificando o material. Mas não precisa ir muito longe. Se você já entrou nos hub da vida, você já deve ter visto aqueles vídeos de compilação. Meu amigo, você já parou pra pensar em quantas horas essa pessoa perdeu da vida dela baixando os arquivos completos, cortando os arquivos, sincronizando eles com músicas? Viu? Produção. Então não se engane, não são só as meninas do job que entram nisso e começam a produzir. Homens também fazem essa indústria girar. Uma coisa que não era comum na minha época e agora tá se tornando muito comum, e eu acho um tanto perigoso e bizarro, são os fãs que eles topam participar de vídeos com essas meninas. Eu não sei o que é pior, o cara aceitar isso e colocar a imagem dele de graça, porque eu não acho que eles sejam pagos, né? De tabela, assim, só pra menina lucrar mais em cima do fetiche dos outros, ou da própria moça fazer isso. Ela não tem medo pela segurança dela? Mas aí é um outro exemplo do cara que ele já consumiu tanto que ele banalizou participar da indústria. Eu acho que vale a pena falar sobre o exibicionismo. Isso é outra coisa que é mais visto no comportamento feminino, do lado feminino, mas deixa eu falar uma coisa. Vem cá. A tia vai falar um segredo pra você. Você já ouviu história de homem tarado que gosta de tirar a mandioca do nada e mostrar pra alguém no meio da rua? Você já ouviu alguma história de algum babaca que tirou a peça dele no ônibus e fez coisas perto de mulheres que nem sabiam o que estava acontecendo? Isso também é exibicionismo, só que masculino. O exibicionista, ele gosta de ser visto fazendo coisas sexuais. Então, meu amigo, quando o cara, ele faz esse tipo de coisa no ônibus, na fila da padaria, ele também está exercitando o exibicionismo dele. Tá vendo como pega os dois lados? Tá vendo que não é só as meninas, as biscoiteiras, homens também criam esses comportamentos, só que às vezes a gente foca muito no outro lado? Abram um pouco a cabeça sobre essa ideia de exibicionismo. Eu não tô só falando daqueles vídeos diretos, eu tô falando desses pequenos comportamentos também. E o último é o real igual a chato. Se você tiver a chance de ter experiências sexuais, você vai achar chato. É chato perto de toda a fantasia que você criou. É chato perto dos vídeos extremos que você já viu. É chato porque, nossa, não é do jeito que você esperava, não é do jeito que você imaginou, não é do jeito que você fantasiou. Caramba, você fez aquelas coisas tantas e tantas vezes pensando em coisas tão específicas pra ir ser isso? 10 minutinhos assim? Essa menina que nem é tão bonita, poxa, aquela atriz era muito mais bonita. Com esse cara que ele nem falou as coisas que você queria ouvir, nossa, no seu livro de Dark Romance, nossa, naquele vídeo daquele casal, era tudo muito mais mágico. A vida sexual real se torna chata, porque você criou uma sexualidade paralela, você dividiu isso no meio e aí tem tudo que você imagina, que você consome, que você não consegue parar de fantasiar, e tem o real. E o real é frustrante. O real é quando o cara não dura 10 minutos. O real é enquanto a mina, ela não é deslumbrante. Ela é só uma menina bonitinha que está apaixonada por você. O real é frustrante para o viciado em pornografia. Tanto que, se ele nunca teve acesso a isso, talvez ele perca a vontade. E se ele teve acesso a isso, talvez ele olhe e pense, é melhor aqui, é melhor desse lado da tela. É melhor se eu não tenho que tocar na pessoa, é melhor se eu não tenho que conhecer a pessoa, é melhor se a pessoa não vai me decepcionar, eu prefiro assim. Vou deixar um outro aviso agora, porque esses dois últimos níveis, eles são oficialmente obscuros. Um fundamenta o outro pra mim. Então aqui nós temos o tabu e os
petiches, né? Vocês sabem que eu não posso falar essa palavra, os petiches extremos. A palavra tabu aqui, ela tem um significado muito simples. Você começa a construir o que te atrai, o que te estimula em cima de tabus. Não é à toa que as categorias de monografia, que os temas, as historinhas são cada vez mais errados, porque ele já te mostrou tanta coisa. Ele já te mostrou o normal, ele já te mostrou o amador, já te mostrou o sem graça, já te mostrou o bizarro, que ele tem que ir escalando para sua curiosidade se manter crescendo. Então você começa a ter uma predileção por tabus. Se não tá quebrando nenhum tabu, não tem graça. Quando você só começa a ficar animadinho ou animadinha quando tem um tabu no meio, você tá chegando no fundo do poço. Mas calma que tem mais um nível. Sim, eu vou ter que citar os fetiches extremos. Aqui é uma parte mais descritiva do vídeo, se você quiser pular, pule. Mas quanto mais você foge do prazer convencional, quanto mais você foge da vida real, da sexualidade real, mais você vai caminhar na direção do bizarro, da curiosidade, da punição e do errado. Vou separar as pessoas com esses gostos extremos em dois tipos. O primeiro é o que já teria, ele teria isso pela natureza dele, às vezes você vai entender só vendo a história. E o que não tinha e acaba desenvolvendo. Nós vamos focar no que não tinha e acaba desenvolvendo, porque eu tenho uma vivência de que isso tá sim relacionado com o uso exagerado de material pornográfico. Você sente que desde que você começou a ver isso com uma frequência tão grande, você tá mudando, você tá criando gostos que você não tinha, você tá ficando mais extremo, mais extrema, você tá perdendo um pouco as amarras. Eu sei que pode parecer liberdade no começo, pode parecer até legal, nossa, eu tô me descobrindo, mas talvez você só esteja caminhando pro lado extremo da coisa, o lado extremo da força. Tô até rouca de tanto falar, pelo amor de Deus. Aqui eu vou trazer duas histórias aqui. Eu nunca vou esquecer de um relato que eu vi no Instagram do Ícaro de Carvalho, porque ele abre caixinhas e deixa ali pras seguidoras e seguidores dele deixar as histórias, e ele tava falando sobre vício em pornografia. E uma mulher confessou que o marido dela era viciado há muito tempo. E ela nunca se incomodou com isso, ela nunca conseguiu agir efetivamente contra isso, até que ele começou a só querer fazer coisas fora do normal com ela. E uma dessas coisas, um desses gostos, desses fetiches extremos, é que ele queria compartilhar a esposa dele, a mulher que ele colocou uma aliança na mão, a mulher que ele provavelmente tinha uma família, com mendigos. Esse é um relato muito poderoso porque dá pra entender, tá claro ali, que esse cara ele não era assim, que esse cara ele está escalando, que ele está afundando, porque ela não casou com esse homem, ela casou com outro homem, a pornografia tá transformando ele em um degenerado que quer parar de madrugada embaixo de um viaduto de São Paulo e chamar um mendigo pra a mulher dele. Ou uma outra história que o gringo também compartilhou no canal dele, que foi o vídeo que inspirou esse daqui, em que ele conta quando uma menina da academia dele, uma conhecida, pediu para que ele acompanhasse ela num trabalho que ela tinha para fazer. E esse trabalho que ela tinha para fazer, esse trabalho sério que ela tinha para fazer, era ficar 10 minutos na casa de um cara que ela conheceu na internet quando ela vendia conteúdo e fazê-lo passar por um ritual de extrema submissão, que envolvia inclusive que ele ficasse em 4 apoios, tal qual um cachorro, se xingando enquanto ele fazia isso daqui. Esse daqui que tá na tela, que eu não posso falar. Você quer apostar que esses dois homens eram viciados em monografia? Você quer apostar que esses dois homens começaram, às vezes, com uma sexualidade normal, banal, sem graça, e agora eles não conseguem mais se controlar? Fetiches, eles têm a ver sim com o consumo, que eu não sei o que é pior, eu não sei se é o cara que ele corrompe outras pessoas, ele coloca outras pessoas no meio disso, que nem esse marido com essa esposa, ou o cara que ele recolhe isso na cabeça dele, ele se fecha pro mundo real e aí ele vive uma vida extremamente infeliz e fantasiosa, porque ele sabe que se ele abrir a boca pra falar o que ele quer, o que ele gosta, nenhuma mulher, ou no caso de uma mulher, nenhum homem vai ficar do lado dessa pessoa. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu vou deixar aqui na tela nesse exato minuto, se você quiser você pausa pra ler alguns fetiches e parafilias reais que existem. É só pra vocês entenderem o nível que esse
gosto extremo chega. Tô falando que são gostos extremos mesmo. Ponto de você machucar a si mesmo ou machucar outras pessoas. Pra fechar esse nível, eu vou deixar um comentário que mostra o maior símbolo dos gostos extremos e de como as pessoas banalizam isso. Elas acham que elas só são diferentonas. Pause e leia isso. Pause e leia. Eu não vou nem comentar. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo, cuidado com as palavras, tá? Mas é isso, gente. É isso. É isso. Eu não sei o que é pior, eu não sei se é o comentário original ou se é o cara que respondeu ao fulano que perguntou como alguém gosta disso. Eu não sei o que é pior. Eu não sei. Galera, chegamos no último nível. Vamos lá. Aqui vai ter que ser extremamente codificado, quase criptografado, mas nós chegamos no nível mais baixo do vício em pornografia, que é a degeneração moral, é a queda dos limites. Você já tem um vício que ele vence grande parte da sua personalidade, do que você era. E aqui eu quero falar de uma forma séria, tá? Eu não vou nem tentar aliviar o clima, fazer piada, que aqui é o nível em que você começa a claramente relativizar o que você tá vendo. Você começa a romper a barreira entre, eu tô fazendo para me divertir, pelo prazer, e você começa a chegar em outros lugares que eles são moralmente condenáveis. Ai, Gabrita, não acho que você deveria trazer moral para esse tipo de discussão, tá vendo? Esse é o sinal de que você tá muito afundado, porque é porque tá envolvido com prazer que a gente não possa falar que é certo ou errado. Aqui eu estou falando de casos de consentimento duvidável. Não parece que uma das pessoas ali quer estar ali, mas mesmo assim você tá assistindo. Aqui eu tô falando de conteúdo vazado sem autorização. Aquela menina da sua escola que foi gravada e ela não sabia, e você está vendo, e você está desrespeitando a imagem de uma pessoa que foi vítima de um crime. Aqui eu estou falando da idade das pessoas envolvidas, e a gente pode chegar em lugares muito, muito sombrios nesse tópico. Aqui eu tô falando de contextos criminosos, eu tô falando de tipo... Será que a gente não tá vendo ali um crime acontecendo? Aqui eu tô falando de dor óbvia de uma das partes. Se você leu o comentário que eu coloquei aqui em cima, se você sabe o que é um prolapso, você deve imaginar o quanto isso é doloroso. Você deve imaginar que as pessoas, para fazerem isso, elas estão sedadas, elas estão drogadas de alguma forma. Porque é humanamente impossível que você faça isso com o seu corpo, esse nível de violação, sem sentir dor. Então, meu amigo, eu estou falando aqui da queda dos limites. E isso sempre começa com um limite bobo. Isso sempre começa com uma vibe de tipo, mas eu tô curioso, eu quero ver. Ai, mas vai ser divertido, eu acho que isso daqui vai ser diferente. Você começa assim e de repente você está assistindo a coisas que elas são moralmente condenáveis. Ou pior, e aqui é o nível que me dá mais medo. Entenda que eu não estou julgando você se você já passou por isso, mas você já olhou pra uma mina bonita que passou na sua frente ou na sua faculdade e pensou isso daqui? Que eu vou deixar escrito? Você que é uma menina que tá vendo, você já olhou pra um conhecido e já pensou isso daqui? Ou casos reais que já são pesados suficientemente. Eu vou trazer 2 exemplos aqui. Eu vou trazer o exemplo do francês, se eu não me engano, que ele dopava a própria esposa, que era mãe da filha dele, das filhas, eu acho que era mais de uma filha. Para que estranhos que ele conhecia ali nos fóruns obscuros dele entrassem na casa dele e violassem a esposa dele, porque esse era o gosto dele, entende? Tá vendo como não dá pra falar que quando a gente tá falando de sexualidade não tem certo e errado? Tem certo e errado sim. Eu sinto muito em te dar essa notícia chocante. Ou, por exemplo, os caras que se enfileiraram para participar da festinha que aquela moça do AF deu, em que ela estabeleceu que ela faria festa com mais de 1000 homens em um dia, 12 horas, eu não lembro agora. Muito se fala sobre a mulher, e realmente, ela tá no nível ali que nossa, deve ser o nível mais baixo da queda dos limites. Entretanto, ela tá lucrando, entretanto, ela sabe que ela vai conseguir reconhecimento. E os homens? O
que faz homens se enfileirarem igual gado, o que faz homens jovens que possivelmente teriam chance de conhecer outras mulheres, que possivelmente um dia terão esposas, se enfileirarem pra fazer isso daqui, que eu vou deixar na tela. Gente, eu não posso falar. Eu não posso falar. Esse é um vídeo que você tem que acompanhar na tela, porque se eu falar, não dá. É disso que eu tô falando. É a queda dos limites. E eu acho que eu não tô forçando a barra em falar que se você consome muito conteúdo assim, você vai chegar no nível em que você vai relativizar coisas que são erradas. Não é mais o suficiente. O normal não é mais o suficiente. O real não é mais o suficiente. Você precisa afundar. E tem muitas formas de afundar. De repente, você tá vendendo a sua alma por 1 minuto e meio. 1 minuto e meio de prazer. Nem isso, não dura nem isso. Sei lá, 30 segundos. Você fez uma coisa que você se envergonha, que você não contaria pra ninguém. Uma coisa que você até tem medo. Você vai lá, limpa o seu histórico. Você ativa o VPN pra ver. Você, sei lá, você se enche de medo de tão errado que é. E você tá fazendo isso só pra ter 30 segundos de prazer. Você alimenta esquemas podres, às vezes se torna cúmplice de criminosos porque você quer bater uma massa de pão. Porque você precisa, você já pode fazer isso sozinho, você já fez isso tantas e tantas vezes que nem tem mais graça, mas olha lá, abre essa janela, entra nesse grupo, vê esse videozinho vazado. Galera, eu falei durante 1 hora, eu tô até rouca e já é madrugada aqui. Eu espero que eu não tenha pesado demais o clima, embora eu acho que eu pesei. Mas eu tenho certeza que alguém aí fora precisa ouvir isso, ou precisava ouvir isso. Fiquem em paz, eu ia falar pra vocês ficarem com Deus, não sei porquê, me deu vontade, então fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo.